Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Glória a Deus. Queridos, vamos passar ao ministério da palavra. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz, meus irmãos. A gente teve o prazer de ir lá em Blumenau. Mandar um abraço à pastora Lilian, pastor Jason. Uma bênção à Igreja Pão da Vida lá em Blumenau. Nós vamos ler Daniel, capítulo número 6, verso número 3. A galera da mídia havia preparado um videozinho sobre o alto de Páscoa, mas eu quero ganhar tempo, então no final do culto, caso dê um tempo, a gente vai passar. Mas caso não dê, caso não sobre o tempo, né? A gente fique somente na palavra. Amanhã nós vamos liberar para a Igreja Pão da Vida, né? Não vamos postar nas redes sociais. Vai ser uma liberação prévia dos ingressos para o alto de Páscoa, amanhã na quinta-feira. Seria hoje, mas a gente vai fazer amanhã, já para dar tempo para vocês organizarem, se preparem. Pastor, por que isso? A gente está com medo de lotar e vocês não conseguirem assistir o espetáculo. Se todo mundo está dizendo que vai e for, a gente tem que pegar uns 10 teatros daquele, irmão. E lá, a primeira coisa, eu não sei se crente tem essa má fama de lotar os cantos, mas a primeira coisa que os organizadores lá do evento disseram, aliás, a galera lá do teatro falou pra gente, foi, ó, se lotar, os bombeiros embargam. Então não pode passar de 700, lá tem 700 lugares, então não pode passar de 700 pessoas por dia. Já que seria impossível só comportar a gente, nesses dias a gente limitou a um ingresso por pessoa em dia de apresentação. Como assim, pastor Gabriel? Você vai comprar, aliás, trocar pelos 2 quilos de alimento não perecível, que a gente vai doar, o seu ingresso, e você vai escolher um dos 3 dias. Vai no domingo, não pode ir no sábado, vai no sábado, não pode ir na sexta, vocês entenderam? Então a partir da manhã a gente vai estar postando nos grupos nossos, para que você já reserve, para você... E aí você vem aqui na igreja, entrega o quilo de alimento, recebe a pulseira e vai poder ter o acesso. Amém, gente? Todo mundo entendeu? Então vamos lá, vamos passar ao ministério da palavra. Daniel, capítulo número 6. Daniel 6, verso de número 3. A minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada. Daniel 6 e 3. Diz assim, todos encontraram? Amém. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto. Nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram, que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do seu reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, governadores, concordaram que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias, quantos dias, igreja? Fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Verso 10, para a gente encerrar a leitura. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto,
no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Repita comigo: as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Deus, esse culto está uma bênção. Como é bom poder te louvar, Senhor. Como é bom poder te adorar na tua casa. Senhor, verdadeiramente a gente sabe que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Porque enquanto a gente estava te louvando, uma nuvem de glória, Senhor, envolvia esse lugar. Um pouco parecida com aquela mesma nuvem que o Senhor derramou lá sobre o monte Sinai e cobriu todo o monte, Senhor. Mas eu te peço, meu Deus, nos dê de presente nesse momento uma palavra rema. Que teu Espírito fale conosco com a palavra revelada. E que essa palavra tenha uma aplicação pessoal para a nossa vida, patenteada e exclusiva, que vai fazer parecer que esse culto é feito somente para a gente. É isso que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Queridos, essa mensagem falou ao meu coração essa semana. E esse texto é muito riquíssimo. Desde que quando você era criança você já ouviu falar. Eu não puder baixar só um pouquinho o teclado. Desde quando você era criança você já tinha ouvido falar da história de Daniel na cova dos leões. Daniel é um dos personagens mais famosos da Bíblia. Você pode pegar qualquer criança ali do Pão da Vida Kids e perguntar para eles quem é Daniel, ele vai dizer: é o que foi jogado na cova do leão. É aquele que foi jogado e Deus preservou a sua vida. Mas olhando para essa palavra, Deus me deu uma inspiração e eu quero compartilhar com vocês. E se eu pudesse dar um tema, essa mensagem de hoje é uma janela aberta para o céu. Então eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado, olhasse nos olhos azuis dessa pessoa. Eu fiz isso lá em Blumenau e todo mundo tinha olho azul, irmão. Lá não foi engraçado, aqui é engraçado. Mas lá todo mundo olhou, era azul e verde, então eu tive que mudar, né? Então olhe nos olhos azuis da pessoa que está do seu lado e repita assim para essa pessoa com voz de gente que vem para a quarta-feira profética. Não é voz de derrotado, não é voz de miséria, não é voz de maldição, é voz de crente que vem para a quarta-feira profética. Então segure na mão dessa pessoa, olhe nos olhos dela e fale para ela a seguinte frase: todas as vezes que o mundo fechar todas as portas, Deus abre para você uma janela para o céu. Se você crê, dê um glória a Deus, um aleluia bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, quem era Daniel? Antes da gente entrar no texto, Darlan, já vou querer sua ajuda, viu? Quem era Daniel no texto, né? Quem é esse personagem de Daniel? Daniel, o nome dele, a etimologia do nome dele significa Deus é o meu juiz. O nome Daniel vem da raiz Din e El. Din de julgar e El, que vocês sabem, é o nome de Deus, o El Shaddai, El Elyon. Então, significa Deus é o meu juiz. E quem foi Daniel no cenário bíblico? No cenário bíblico, Daniel, ele é um homem que ele é levado cativo na primeira leva dos escravos que foram cativos por Babilônia. Não sei se vocês lembram da história, mas eu vou só dar uma pincelada para trazer a memória. O povo de Judá, de Jerusalém, foi levado cativo por Babilônia, por Nabucodonosor. E Nabucodonosor fez 3 levas. Na primeira leva, quando ele atacou Jerusalém pela primeira vez, além de levar os utensílios do templo, ele levou a nata, a alta cúpula, a alta sociedade de Judá. Se você ver Daniel capítulo 1, não precisa abrir a sua Bíblia, acho que a galera da mídia consegue. No verso número 2 diz assim: o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Judá, e alguns utensílios da casa. Nabucodonosor levou os utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados em conhecimento, fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua
dos caldeus. O que a gente tem de informação sobre Daniel é basicamente isso. No texto fala que ele era da tribo de Judá. Diferentemente de Ezequiel, que era um levita da ordem levita, ele não, ele era da tribo de Judá. E quando ele chega lá em Babilônia, a missão de Aspenaz era fazer com que Daniel se esquecesse que um dia ele havia sido crente. Como assim, pastor Gabriel? Daniel estava em Jerusalém, viaja milhares de quilômetros até Babilônia. O rei só deu uma missão para ele: escolha o melhor, e quando chegar aqui, faça ele se esquecer que um dia ele foi crente. É forte, né, irmão? A sua missão, Aspenaz, é ensinar eles a cultura. Para você ter ideia, quando ele chega lá, a gente conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome desses caras era Ananias, Misael e Azarias. Esse nome Sadraque, Mesaque e Abednego foi o que eles receberam em Babilônia. Daniel, quando chega em Babilônia, o nome dele é Deus é meu juiz. A primeira coisa que eles fazem é trocar o nome. Cutuca alguém que está do seu lado e fala assim: não deixe o inimigo trocar seu nome. Ele chega lá em Babilônia e a primeira coisa que ele faz é troca o nome de Daniel por Beltesazar. Aquele que tem o nome Deus é meu juiz recebe o nome Beltesazar, que significa o quê, pastor Gabriel? Que Bel proteja o rei. Ou seja, eles trocam o nome do Deus verdadeiro de Israel, colocam o nome de um Deus que era um Deus pagão, e começa a implementar uma cultura, uma nova língua. Começa a ensinar eles os costumes de lá. Mas pense comigo, Daniel foi um cara que perdeu a sua casa, perdeu sua família, perdeu sua pátria, porque ele foi levado. Pai e mãe dele ficou. Eles só levaram os jovens. Pai e mãe ficou. A galera que eram os amigos dele ficaram. Ele perde sua casa, ele perde sua pátria, ele perde seu nome. Chega lá e diz: olha, você a partir de hoje não é mais Daniel, você vai chamar Beltesazar. Mas tem uma coisa que a gente percebe em todo o livro de Daniel. Daniel perdeu casa, Daniel perdeu seu nome, perdeu sua pátria, perdeu sua família, mas Daniel nunca perdeu a fé no Deus vivo de Israel. Quando chega no capítulo número 1, Daniel nos dá um exemplo tremendo. Daniel, mesmo tendo que aprender uma nova língua, que ele vai aprender a língua dos caldeus, mesmo tendo que aprender novas ciências, seguir novas leis, novos costumes, mesmo tendo que ser peregrino, Daniel, ele é um exemplo de que nunca esqueceu de onde era. Vou abrir um parênteses para vocês entenderem o contexto dessa mensagem, o que é que eu quero dizer com isso. Eu tenho alguns anos que eu sirvo a Jesus. Aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Estou com 25. Em 14 anos, tem gente aqui que tem 30, 40, 50 anos de crente. Em todos esses anos que eu sirvo a Deus, eu nunca vi uma pessoa que estava afastada, que saiu da igreja, que foi para o mundo, foi para farra, foi para festa, foi para droga, chegar e dizer o seguinte: eu me arrependo de ter ficado no mundo. Aliás, eu me arrependo do tempo que eu passei na igreja. Aqui que é bom de verdade. Pegue uma pessoa que voltou para Jesus, o que é que ela vai dizer? Unânime: aqui é bem melhor do que lá. Por mais que tenha saído, por mais que tenha estado em pecado, o que é que ela vai dizer? Eu nunca me esqueci de como é estar na presença do Senhor. Daniel não precisou desviar. Ele sabia que não importa do que viessem a chamar ele, não importa do que ele tivesse ou viesse a ser tirado dele, não importa onde ele estivesse pisando, ele sabia: eu sei de onde eu vim, eu não sou daqui, eu sou lá de Jerusalém. Eles podem me chamar de servo de Bel, mas eu não sou servo de Bel, de Baal, nenhum não. Eu sou servo do Deus vivo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Pastor Gabriel, ele nunca esqueceu de onde ele era. Não importa por onde você ande, nunca esqueça da sua casa. O filho pródigo andou por tantos lugares, mas ele nunca se esqueceu de casa. Amém ou não amém? Então, o primeiro acontecimento marcante na vida de Daniel, ele chega lá um anônimo. Daniel, quando chega em Babilônia, ninguém sabia quem ele era. Ele vai numa leva de muitos outros príncipes, muitos outros nobres.
Ninguém sabia quem Daniel era. Teve um evento que fez com que Daniel se destacasse. Quem era Daniel? A única pessoa que conhecia Daniel era a pessoa que botava comida na mesa. Como assim, pastor Gabriel? Quando servia lá os manjares do rei, tudo lá, as coisas mó gostosas, Daniel disse, não, deixa eu ficar só com as verduras. A única pessoa que sabia quem Daniel era quem servia a mesa. Era o cozinheiro, era o garçom. Ninguém sabia quem Daniel era. Só que no capítulo número 2, no verso número 20, acontece algo assim meio extraordinário. Deus tira o sono de Nabucodonosor e dá a ele uma visão. Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, o homem mais importante da terra, ficou perplexo, perturbado. Alguém me explique que sonho é esse? Chamou mago, chamou vidente, chamou intérprete, estudioso, todo tipo de gente. Diz, tem algum egípcio aqui que pode interpretar? Tem algum caldeu? Tem algum árabe? Tem algum asiático aqui nesse reino que possa interpretar? Passou todo mundo. Todo mundo. Ninguém conseguia. Nabucodonosor deu baro. Ele disse, rapaz, eu estou cercado por um bando de burro. Eu vou mandar matar tudinho. Ele não achou ninguém para interpretar o sonho e disse, eu vou matar todos os sábios. Daniel estava no meio. E o que é que Daniel fez? Daniel capítulo número 2, no verso de número 20 diz assim: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Segura na mão de quem está do seu lado. Segura, pode segurar, dá uma chacoalhada assim. Fala assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Agora olha para quem está do seu lado e diga para ele: ele revela o profundo e o escondido. Daniel chegou e falou o seguinte: ninguém sabe, mas eu sirvo a um Deus que sabe. Ninguém entende, mas eu sirvo ao Deus que entende. Babilônia não tem. Aleluia. Babilônia não tem ninguém que explique. Meu irmão, Deus cria mistério para os servos dele explicar. Eita glória! Deus cria mistério para os profetas dele terem revelação, meu irmão. Não se preocupe se algo na sua vida você não souber o que estiver acontecendo. Deus sabe, meu irmão. Antes do problema bater a porta, Deus já tem a solução. Antes do sonho, Deus já tinha a interpretação. Eita glória! Daniel chega e diz: ninguém sabe, não se preocupa não. Eu conheço um Deus que ele revela o oculto e o escondido. A partir desse momento, Daniel é exaltado. Daniel é levantado sobre Babilônia, porque ele viu que ninguém sabia, e ele disse: eu sei um Deus que pode resolver. Qual é a nossa missão? Lá na sua família tem alguém que não sabe. Lá no seu trabalho tem alguém que não sabe. Não sabe porque está chorando. Não sabe porque não sai da depressão. Não sabe porque está enfermo. Não sabe porque não sai do vício. Não sabe porque tudo dá errado. Mas aí quem é você? Você é aquele que conhece um Deus que sabe todas as coisas. Meu irmão, Deus ele tem prazer em revelar os mistérios aos filhos dele. Ele revela isso a Daniel. Daniel é exaltado. E Daniel agora passa a ser um cara de confiança do rei. Ele é exaltado sobre todos os magos. Quando chega no capítulo 4, Daniel dá outra visão. No capítulo 4 tem a visão em que Daniel disse ao rei que ele iria comer capim. Capítulo número 4, do verso 24. Se a galera da mídia puder me ajudar, Daniel 4 e 24 diz assim: essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei, o Senhor, será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer.
Nabucodonosor se exaltou em seu coração, e por ser o homem mais poderoso da terra, ele se esqueceu que a terra podia ter um poderoso, mas tinha um mais poderoso que morava lá no terceiro céu. Aleluia. Deixa eu falar um negócio, isso até é cena do Alto de Páscoa, né? Não posso dar muito porque é spoiler, né? O trono nunca foi de Davi, foi de quem deu para Davi. Por que Deus tirou o trono de Saul? Porque o trono não era dele. Saul enlouqueceu porque eles estão querendo roubar o meu trono, estão querendo tomar meu trono, e começou a perseguir Davi. Só que Saul se esquece que o trono nunca foi dele. Às vezes a gente se esquece que aquilo que a gente tem nunca é nosso. Aquilo que você tem não é seu. Aquilo que está nas tuas mãos não é seu. Deus pode até ter colocado uma vara na sua mão, mas a vara é dele. Meu irmão, com Deus a vara abre mar vermelho. Sem Deus é só um pedaço de pau, mas com Deus abre mar vermelho. Com Deus faz água brotar da rocha. Meu irmão, tu tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? Com Deus é só um pedaço de pau. Aliás, sem Deus é só um pedaço de pau, mas com Deus abre mar. Sem Deus é uma pedra rebolada no rio, mas com Deus é um míssil que vai na testa do gigante, meu irmão. Sem Deus é um pedaço de pano, com Deus é uma capa de unção dobrada. Hein? 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 Levanta sua mão direita. Essa mão sem Deus aí é só uma mão levantada, não faz diferença nenhuma. Mas com Deus cura enfermos, com Deus expulsa demônios, com Deus liberta os cativos. Fala assim pro irmão que está do seu lado, cutuca ele, fala: é com Deus. Daniel chega. Não era para repetir não, estou voltando. Volta para cá. Daniel chega para Nabucodonosor e diz o seguinte: reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Nabucodonosor vai comer capim. Deus é o único Deus, o único Senhor, que tira lá do meio do capim e coloca para sentar no trono. Mas Ele também tira lá do trono e coloca lá no meio do capim para comer capim, meu irmão. Deus, meu irmão, Deus é que inventou isso. O mundo dá voltas. Foi Deus que inventou isso, meu irmão. Esse negócio de roda gigante, quem inventou isso foi Jesus. Foi. Olha os exemplos da vida, meu irmão. Os exemplos da Bíblia Sagrada. Um dia, sai Moisés, com medo de Faraó, foragido, morrendo de medo, vai e encontra um serviço, pastoreando as ovelhas de um homem chamado Jetro. Saiu foragido. Saiu o que, igreja? Saiu caçado. Saiu o que, igreja? Sai morrendo de medo do Egito, por causa que ele havia matado um egípcio, e todo mundo já sabia. Ele vazou. 40 anos depois. Quantos anos? 40 anos depois. Lá volta Moisés. Ele sai de cabeça baixa, com vergonha do seu pecado, com medo, ameaçado de morte. Ele sai humilhado pelos seus irmãos, porque os hebreus disseram: quem você pensa que é para mandar na gente? 40 anos depois. Quantos anos, igreja? Lá vem Moisés. Não era mais um quarentão jovial, não. 80 anos, cansado, caminhando devagarzinho. Só que o Moisés que volta é diferente do Moisés que foi. O que foi tentou livrar pela mão dele. O que volta vai livrar somente pela força do cajado. O que volta, o que foi com medo de Faraó. O que volta chega para Faraó, arregala os peitos e diz: ou você solta o povo para ir prestar culto e adorar a Deus, ou virá praga sobre você. Esse é o melhor exemplo que a gente tem para ver que um crente sem Jesus é um gatinho assustado. Mas com Jesus, meu irmão, se Jesus mandou você ir, abra os peitos. Vou falar de novo.
Se Jesus mandou você ir, abra os peitos e vá, meu irmão. Vamos continuar. Aleluia. Ele continua interpretando. Nabucodonosor morre, o filho dele assume. Daniel tem a visão com Belsazar, filho de Nabucodonosor, assume. Nabucodonosor já era, filho dele assume. E um dia o filho dele estava dando uma festa lá, e ele caiu na besteira de botar cachaça, uísque, vodka, vinho nas taças que eram usadas lá no templo. Ele caiu na besteira de querer usar o que era de Deus para zombar de Deus. E de repente uma mão se materializa e começa a escrever no ar. E as palavras são Mené, Mené, Tekel, Passim. Ninguém sabia interpretar. Acontece a mesma história, repete de novo, lá vem Daniel. E diz, pesado foste na balança e foste deixado em falta. Naquela noite, Babilônia cai. Os medo-persas assumem. E a gente volta agora para o nosso texto. Daniel serviu em Jerusalém. Foi para a Babilônia, serviu a Babilônia. Babilônia cai, quem assume agora é os medo-persas. Eu contei essa história para você perceber o seguinte: não importa em qual reino daqui desta terra Daniel estivesse servindo, ele nunca deixou de servir ao rei que estava lá no céu. Como assim, pastor Gabriel? Os reinos daqui da terra mudam. As coisas daqui se transformam. Presidentes são trocados, prefeitos mudam, governadores mudam. E Daniel sabia disso. Mas o que é que Daniel também sabia? Que aqui tudo pode mudar, mas lá ele permanece o mesmo. Segura na mão de quem está do seu lado e fala assim: ele permanece o mesmo. Ele não muda, é o mesmo. E aí eu entro agora, queridos, na mensagem falando dessa janela tão abençoada. Quando tem a sentença da cova dos leões, Daniel volta para casa. Você vê que fizeram um complô, fizeram um arrumadinho, chegaram lá dizendo: todo mundo concorda que o senhor tem que sancionar isso. O rei assina embaixo. Detalhe histórico: o decreto dos medos e dos persas não poderia ser revogado. Como assim, pastor Gabriel? Rei assinou, selou com o anel, não podia voltar atrás. Assinou, selou com o anel, não tinha mais jeito. E quando Daniel recebe mais um decreto desse, Daniel pensa o seguinte: o que é que Daniel pensa quando ele vê mais um decreto sendo assinado? Ele diz: rapaz, se eu for orar eu morro. Daniel sabe, a sentença está aí. Daniel chega e diz: se eu orar eu morro, se eu fizer o que eu faço eu morro. Só que Daniel sabia uma coisa que às vezes o crente se esquece: se eu orar eu morro aqui na terra, mas se eu deixar de orar eu já morri, mas fui lá no céu. Meu irmão, um crente sem oração está morto. Um crente sem oração está morto. Daniel pensou, olhou, ele viu, ele disse: rapaz, eu não vou deixar de orar não. E ele vai e chega lá no seu quarto. E a Bíblia diz, o texto que a gente leu, que na casa de Daniel tinha uma janela que abria para Jerusalém. Eu quero pegar essa janela e fazer uma aplicação pessoal para a nossa vida. A Bíblia diz que a janela dava para Jerusalém. Dava para onde, igreja? Daniel não estava em Jerusalém, estava a muitos milhares de quilômetros de lá. Todo mundo sabe que seria fisicamente impossível Daniel abrir a janela e ver Jerusalém. Só que todas as vezes que ele ia orar e ele abria aquela janela para orar, a janela lembrava que ele não era dali. A janela dava para Jerusalém. Toda a vida que Daniel dobrava o joelhinho na janela que dava para o céu, para Jerusalém, ele se lembrava: eu não sou daqui. Como assim, pastor Gabriel? Nós, povo de Deus, temos que ter uma janela na nossa vida. Você está no corre-corre da sua vida, você está no corre-corre do mundo, mas tem que ter uma janela na sua vida que te lembre: você não é daqui. Você está batalhando pela empresa, você está batalhando pelos negócios, você está batalhando pelas coisas daqui, mas tem que ter uma janela que te lembre:
você não é daqui. A gente vem para a quarta-feira profética. Já eu falo dos outros exemplos. Não estou batalhando e dizer, olha, pare de trabalhar, pare de estudar. Não é isso. Mas você precisa de uma janela na sua vida que te lembre que a melhor parte não é essa. A melhor parte da sua vida não é essa. Pastor, Deus pode me dar uma vida boa? Pode, e eu creio que vai, para a honra e glória de Jesus. Mas o melhor não é aqui. Meu irmão, se você acha que você já foi feliz na sua vida um dia, eu quero dizer para você, isso nem se compara com o que Deus vai revelar para você quando você chegar lá no céu. Segura na mão de quem está do seu lado e fala assim: eu lhe encontro debaixo de uma árvore. Olha para ele nos olhos verdes floresta amazônica dele. Olha aí para ele. Fala para ele: eu lhe encontro debaixo de uma árvore. Aí vai ver, que árvore? Fala, aqui está, no meio de uma cidade. Fala para ele, explica. Pastor Gabriel é um cajueiro. Pastor Gabriel é um pé de goiaba. Pastor Gabriel é uma bananeira. Pastor Gabriel é o quê, pastor? Não, meu irmão. Para chegar lá, primeiro você tem que andar pelas ruas que são de ouro. Você vai pela rua direita que é de ouro, vai dar lá. Você vai pela rua esquerda que é de ouro, vai dar lá. Você vai pela rua principal que é de ouro, vai dar lá. Pega essa rua de ouro. Cutuca com o irmão e fala: pega a rua de ouro. Ela vai dar numa árvore. Fala para ele: a árvore da vida. Agora olha para cá, irmão, e receba essa palavra. O próprio Senhor Jesus vai lhe dar o fruto da árvore da vida. E a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Está lá em Apocalipse. Sabe o que a Bíblia diz? Ó: morte e choro, tristeza e dor. Segura. Cutuca teu irmão. Cutuca teu irmão e fala para ele, diga: morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Morte e choro bem forte agora, todo mundo. Morte e choro, Vai dar. tristeza e dor. Nunca mais. Você pode dar um glória a Deus bem forte, meu irmão? Segura aí. Não, segura, senão termina a mensagem. A janela me lembra que eu não sou daqui. Diga comigo: a janela me lembra que eu não sou daqui. A segunda coisa que a janela me lembra, a janela para o céu me lembra que Deus tem escape. Eu comecei essa mensagem dizendo que Deus tem escape, que toda vez que o mundo fechava as portas, Deus abriu uma janela. O que é que acontece aqui? A Bíblia nos mostra, e quando eu comecei a pesquisar sobre essa mensagem, eu fiquei besta com a quantidade de referência. Vários servos de Deus escapando pela janela. Como assim, pastor Gabriel? Vou dar alguns exemplos, eu queria ler tudinho, mas o tempo não vai dar. Quando Davi estava na casa de Saul, em 1 Samuel capítulo 19, Davi escapa da casa de Saul por uma janela. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 33, Paulo escapa de uma perseguição de morte, descido num cesto por uma janela. Quando os espias no livro de Josué chegam na casa de Raabe, eles escapam por uma janela. Tem mais. Raabe recebeu a seguinte ordem: Jericó vai cair, mas nessa janela pendure um fio, um tecido escarlate. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer? A janela que dá para o céu tem livramento para você. Tem livramento para você. O mundo pode ter dito: quem orar morre. Aí você diz: não, meu Deus é Deus de escape. Lá no livro de Daniel tem uma história massa demais, que é a história de 3 jovens que foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Não se preocupa não, meu irmão. Toda vez que Satanás quiser jogar um crente na fornalha, o 4º homem da fornalha desce lá. Aleluia. A janela tem escape. A janela de oração me mostra que Deus é o dono da vida.
Olhe para cá, por favor. Me permita dizer isso para você. Quem manda aqui é Deus. Mas eu não estou falando somente aqui na igreja. Eu não estou falando somente aqui em Mossoró. Eu não estou falando somente no Nordeste, no Brasil ou nos países. A Bíblia diz, palavras de Davi: do Senhor é a terra e todos que habitam nela. A Bíblia nos mostra uma mulher que, pela oração, descobriu que Deus é quem manda. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 2, verso número 6. Daniel tinha uma sentença de morte lá dos adversários dele. Só que o primeiro livro de Samuel 2 e 6 tem um versículo que eu amo de coração, que diz assim: o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura, mas de lá faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, humilha, mas também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Cutuca o crente que está do seu lado e fala: é você. Quem, pastor Gabriel? Esse daqui, ó, que estava no pobre, que era pobre, estava no pó, que era necessitado, estava no monte de lixo. Deus lhe tirou de lá, lhe fez assentar ao lado de príncipes, para te fazer herdar um trono de glória. Tem um texto que eu amo lá de Apocalipse, que fala o seguinte. A Bíblia diz em Apocalipse, numa das cartas às igrejas, o Senhor diz: ao que vencer. É o irmão. Rapaz, eu nunca quis sentar tanto numa cadeira que nem eu vou querer sentar nessa. A Bíblia diz: ao que vencer, o Senhor falando à igreja: eu lhe darei o direito de sentar comigo, Senhor Jesus, no meu trono. Você já imaginou você tirando uma selfie sentado no trono de Deus, irmão? Tu postar no Instagram uma selfie lá no trono. Ao que vencer. Aí Jesus Cristo diz: assim como eu estou assentado comigo, com o meu Pai no trono dele. A Bíblia nos mostra que o dono da vida é o Senhor. Quando um servo de Deus passa pela janela aberta para o céu, Deus dá livramento. Agora tem um porém, olha para cá. Quando o inimigo tenta se meter na janela, ele morre. Olha para cá. Quando o servo de Deus está na janela, Deus dá livramento. Mas sai que Satanás quer dar uma diretriz de passar, ele morre. Bora para a Bíblia? Segundo livro de Reis, capítulo 9. Galera da mídia, segundo Reis 9:30. Jeú chegou a Jizriel. Deixa eu ler aqui, ó. Vamos olhar, ó para cá. Chegou a Jizriel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela, quem ficou sabendo disso? Quem ficou sabendo disso? Quem ficou sabendo disso? Então ela se pintou. Olha a atrevida, irmão. Bicha véia medonha, Jezabel, viu? Ela se pintou, fez a make, foi pro salão, enfeitou a cabeça e olhou por onde? Aí pro verso número 33 aí. 33. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú atropelou a mulher, irmão. Pastor Gabriel, o que é que isso tem a ver comigo? Crente que tem janela de oração atropela Satanás, meu irmão. Eu vou falar isso de novo, porque eu acho que só alguns crentes entenderam. Crente que tem janela de oração atropela Satanás. Está aqui na Bíblia. Cutuca quem está do seu lado, que ele está com sono e com fome. Cutuca quem está do seu lado aí, cutuca ele. Fala assim: crente que ora, passa por cima do diabo. Dá um glória a Deus. Crente que ora, passa por cima do diabo. Atropela, atropela. Diabo que quer se meter na vida de oração de crente morre queimado, meu irmão.
Eita glória! Eita glória! Sinto muito lhe dizer isso, mas eu não acredito num evangelho fraquinho, num evangelho de uns crentes miserê. Pastor, ore por mim. Eu encontrei uma galinha na porta da minha casa. Pastor, era vela preta, vela vermelha, vela branca, vela cinza, vela arco-íris, pastor. Ore por mim. Deixaram um churrasco, pastor, na minha casa. Pastor, eu encontrei uma boneca amarrada pelo pé. Meu irmão, a Bíblia diz, não se ampare pelo que eu digo não, se ampare pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz: toda a ferramenta preparada contra ti em juízo, tu a condenarás, e toda língua que se levantar contra você, você a repreenderás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Cutuca quem está do seu lado, cutuca quem está do seu lado e fala assim: a Bíblia diz: contra o povo de Deus não há. Segura aí, Darlan. Não há, não tem, não passa, não acontece. O que? Encantamento e feitiçaria. Dou maior valor ao meu pastor Chico Chagas. Ele me ensinou isso quando eu era pequenininho. Ele diz: macumbeiro que amarra a boca de sapo para assustar a crente só fez matar sapo. Coitado do sapinho, nunca mais vai comer uma mosca. Não, meu irmão. Jezabel achou que ia assustar Jeú, ia botar Jeú para correr. Ela disse: eu já botei Elias. Quando eu disse que ia matar, ele fugiu. Eu vou fazer a mesma coisa com esse. Só que Jeú estava debaixo de unção. Eu vou falar isso de novo. Jeú estava debaixo de unção. Eita glória! Eita glória! Jeú estava na unção, irmão. Jeú tinha vindo para 4 quarta-feira profética. Estava na unção. Capítulo anterior desse que a gente leu, a Bíblia diz que Eliseu havia ungido Jeú. Jeú estava debaixo da unção. Quando Jezabel está lá, toda empapagaiada, eu não sei se para seduzi-lo, não sei se para ameaçá-lo, não sei. Não posso dizer o que a Bíblia não diz. Mas ela se empiriquita toda, vai para a janela. Na hora que Jeú chega lá, ele olha para os soldados de Jezabel. Olha que interessante. Jeú olha para os soldados de Jezabel. Ele olha para os soldados e diz o seguinte: vocês são contra mim ou são por mim? O soldado treme na base. Ele diz: Deus me livre. Aí Jeú diz: rebola lá daí então. Meu irmão, na Bíblia Sagrada, Deus usa até os soldados do inimigo para matar o próprio inimigo. Quando o anjo desceu no arraial assírio, ele confundiu todos os soldados e eles começaram a se matar. Pastor Gabriel, o que é que significa isso? Você está debaixo da unção? Está na janela de oração? Preocupa não, meu irmão. O mal vai se acabar. A maldição vai cessar. A maldição vai cessar. A maldição vai cessar. Em nome de Jesus. A janela me mostra que existe um escape. Crente que tem janela de oração atropela Satanás. Essa daí eu vou guardar para mim. Eu sempre falava isso, mas não tinha base bíblica. Agora eu tenho. Terceiro, a janela para o céu te faz lembrar que Deus preparou algo novo. Deixa eu falar uma frase para você guardar no seu coração e entender isso. Pode construir uma arca. Olha para cá, por favor, essa frase é aquela que você guarda para sua vida. Pode construir uma arca, mas não se esqueça de colocar uma janela. Olha para quem está do seu lado e fala assim: construa a arca, mas não se esqueça de colocar uma janela. A janela me faz lembrar que tem alguma coisa lá fora. Obrigado, amor. A janela me faz lembrar que tem uma realidade lá fora. Dentro é uma arca, mas quando eu olho para a janela, eu vejo que tem algo novo lá fora. Quando eu estou dentro do quarto é só um quarto, mas quando eu olho pela janela eu me lembro de Jerusalém.
Pastor Gabriel, me explica. Tem crente que peca. Olha para cá para você não pecar mais. Porque ele fica olhando só para a realidade daqui. Ele fica olhando só para as coisas que estão arrodeando ele. Ele fica olhando e dizendo: rapaz, e aí? O que está dentro da sua casa, dentro da sua loja, dentro da sua vida, dentro do seu casamento, tem uma janela de Deus aberta dizendo: eu tenho algo novo e melhor para você viver. Abraão não queria olhar pela janela. Deus fez o que? Rasgou a tenda. Como não tinha janela na tenda de Abraão, Abraão estava lá sofrido, com medo. Ele chegou e falou o seguinte: Senhor, tudo que eu tenho vai ficar para o meu servo Eliezer, que é Damasceno. Senhor, cadê o filho que tu me prometeste? Ele estava olhando para a realidade. Piora, meu Deus, tu me chamou. Eu tinha só uma mulher e era rico, Deus. Agora arrumei uma confusão dentro daqui de casa. Teve uma escrava que eu trouxe lá para o Egito. Do Egito, boca quente, Deus. Sem maior confusão aqui. Cadê meu filho? Cadê a promessa? E Deus disse: espera aí, Abraão. Vamos aqui fora. Sai da tua tenda, Abraão. Deus falou 2 saias para Abraão. Um lá em Gênesis 12, quando ele disse: sai da tua terra e da tua parentela. E esse de Gênesis 17, quando o Senhor fala para Abraão: sai da tua tenda. Abraão se levanta, sai da tenda. Deus dá um papo reto para ele, diz: Abraão, olha para a areia. Você consegue contar os grãos? Abraão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Olha para cá, meu irmão. Não coloca um teto aonde Deus colocou céus abertos. Olha para o crente que está do seu lado, arregala os olhos para ele, que ele pensa que é mais profético. Arregala os olhos para ele, arregala, aponta o dedinho de profeta para ele e fala: não coloque um teto aonde Deus colocou céus abertos. Na sua visão você está dizendo: acaba aqui. Deus diz: acaba não, tem muito mais para você caminhar. Na sua visão você diz: para aqui. Deus diz: para não, tem muito mais para você crescer. Segura na mão de quem está do seu lado, dá uma chacoalhada para ele acordar e fala: tem mais, tem mais. Tem algo novo, tem algo extraordinário. Tem uma janela de Deus aberta aqui nesse lugar. Oh, eita, meu Deus. Glória a Jesus. Pode construir sua arca, mas não se esqueça de colocar uma janela. Oh, Deus maravilhoso. Gênesis 8:2. Vamos lá, galera da mídia. Me deixaram 2 semanas sem pregar, irmão. Estou com abstinência. Gênesis 8:2. Fecharam-se as fontes do abismo, também as comportas dos céus, e as chuvas dos céus se deteve. Lembra do dilúvio? As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Pastor Gabriel, o juízo de Deus não dura para sempre. Olha para cá. Você tem que se lembrar disso quando você estiver na prova. A justiça de Deus não dura para sempre. A prova de Deus não dura para sempre. A prova que você está passando hoje não vai durar para sempre. Isso é palavra para alguém aqui. Eu não sei para quem é, mas o Espírito diz isso ao meu coração. Tem pessoas aqui essa noite que se culpam por pecados cometidos lá atrás. E você disse: Deus, fala comigo hoje. Você fica se culpando, dizendo: Senhor, até quando eu vou pagar pelo erro que eu cometi lá atrás? Eu já me arrependi. Eu já aceitei Jesus. Eu estou tentando ser um crente, Senhor. Estou tentando estar na igreja. Mas até quando isso vai continuar?
Deus tem uma palavra para você. Não dura para sempre. Pela janela, você consegue ver o pico das montanhas. O pico das montanhas. Talvez ainda na sua família você esteja colhendo consequências de erros lá atrás. Mas deixa eu falar uma parada para você. O juízo não dura para sempre. O juízo de Deus veio. As fontes do abismo se abriram. As comportas do céu se abriram e foi água, irmão. Mas no capítulo número 8, a Bíblia diz que Deus fechou as comportas. Deus fechou as fontes do abismo. E quando passou o tempo, começaram a aparecer os picos das montanhas. Pastor, me explica isso. Gênesis 8:6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Faz assim pro seu irmão. Vem para cá, Jezanias. Vem para cá. Faz uma janela aí pro seu irmão. Faz uma janela aí para mim. Vai lá, quero ver para lá. Tá torta, Jezanias. Ela era aqui. Tá bom. Assim. Faça com a mão aberta, que essa assim não dá certo não. É do inimigo. Faça uma janela aí pro seu irmão. Cola assim. Pergunta para ele, tá vendo, Jezanias? Não é Jezanias não, Jezanias é esse, né? Fala para ele, pastora, faz aí pro pastor Chico Chaga para ele ver, por favor. Pergunta pro seu irmão, tá vendo? Tá vendo alguma coisa? Não, você não tá vendo muita gente não, irmão. Você tá olhando assim, pelos olhos naturais. Pelos olhos naturais, você vê cadeiras, pessoas, galera da mídia lá atrás. Mas Jezanias, abre a janela pelos olhos da fé. Jezanias, eu já estou vendo o pico das montanhas, Jezanias. Eu já estou vendo bênçãos sem medidas derramadas sobre essa igreja. Bora vir para lá. Eu estou vendo ali gente sendo curada. Eu estou vendo aqui gente falando em línguas em mistério na presença de Deus. Aleluia. Faz a janela para o seu irmão. Ó, Jesus, Deus está me dizendo que está abrindo uma janela nova para a sua vida. Ei! Há uma janela se abrindo, Jesus. Deus tem visto a sua fidelidade dentro daquele lugar confinado. E diz para você, era um tempo de preparação. Estou lhe revelando algo novo para a sua vida. Totalmente diferente do que você já viveu até hoje. Deus lhe mostra uma nova terra e uma nova missão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita glória. O maior chamado de Noé não foi construir uma arca não, foi povoar um mundo novo. Ei, olha para cá. Tem crente que acha que o maior chamado da igreja é construir templo. É não, irmão. O maior chamado de Noé não foi construir uma arca não. O maior chamado da igreja Pão da Vida não é construir uma igreja para 5.000 pessoas não. Não é uma arca não. A maior ordem e a maior missão da vida de Noé não foi construir uma arca. Foi povoar um novo mundo. Pela janela ele viu o quê? Tem um novo mundo que Deus preparou para mim. Segura na mão de quem está do seu lado e fala, tem algo novo que Deus preparou para você. Ele está muito incrédulo. Fala para ele, tem algo novo que Deus preparou para você. Eu não estou vendo, olha pela janela. Abre a janela. Você está dentro da igreja, mas abre os olhos espirituais. Você está dentro do templo, mas abre os olhos espirituais. Aleluia. Eu estava dizendo, prepare. Prepare.
para algo novo. O que é que eu estou fazendo até hoje, meu Deus? Estou dentro da arca. Quando o dilúvio baixar, não adianta botar a rodinha não e puxar a arca não, viu? O cara passou 120 anos construindo um barco gigante. Quando usa, eu disse, rebola fora. Tá preparado para jogar fora o que você construiu por anos? Como ninguém deu glória a Deus, eu acho que não. Pastor, e meu diploma? Pastor, e meu dinheirinho? Pastor, e minha casinha? Pastor, e minha Pop 100? Meu Celta? Demorou tanto? Pastor, o que é que eu faço? Cuidado, meu irmão. Às vezes você pode trabalhar 120 anos, usar e depois Deus dizer, joga fora. Por quê? Porque tem algo. A bateria que acabou. Microfone novo. Deus tem um microfone novo. João Batista passou o ministério dele todinho dizendo, não é eu. Olha pra cá. Prepara agora, viu, Adriano? Prepare agora. Prepare agora. João Batista passou o ministério dele todinho. Não metade, não 25%. O ministério dele todo dizendo, não sou eu. Não olhe para mim. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecados. Mas depois de mim, eu já estou vendo pela janela, tem alguém que é infinitamente mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a nossa missão? É se preparar para o novo. Eita. Crente, meu irmão, não puxa freio de mão hora nenhuma não, viu? Crente não puxa freio de mão não. Prepara agora. Prepara agora. Dá o tom aí, Adriano. Aleluia. Prepare agora. Imagina. Prepare agora o caminho do Senhor. Prepare agora o caminho do Senhor. Prepare agora o caminho do Senhor. Prepare agora o caminho. Prepare agora. Prepare agora o caminho do Senhor. Eita. Prepare agora o caminho Meu Deus. do Senhor. Coloca esse crente que está do seu lado de pé. O caminho do Senhor. O caminho do Aqui, ó. Senhor. Prepare agora o caminho do Senhor. Prepare agora o caminho do Senhor. Prepare agora. Eu vejo pelos olhos da fé um caminho sendo preparado por Deus lá na sua casa. Eira baixou candarabadabaraba subi candarabaiaça. O caminho do Senhor. Prepare agora. Eita. O caminho do Senhor. Prepare agora. Ó vale. O caminho Eu fazer do assim. Senhor. Ó vale. Ó vale, se erga, montanhas se abaixem. Bora, meu coral. Ó vale, se erga, montanhas se abaixem. O vale será exaltado. Se erga, montanhas Eita, glória. se abaixem. Ó vale, Eita. se erga, Meu Deus do céu. montanhas se abaixem. Eu tenho uma palavra profética aqui essa noite. Segura aí, Pão da Vida Music. O Espírito Santo de Deus me diz que este é o tempo. Este é o tempo. Este ano o Senhor pegará as pessoas que estavam nos vales e colocará nos mais altos montes. O Espírito me diz
Que lugares estão sendo trocados aqui essa noite. Quem está nos montes vai ter que descer nos vales. Quem está nos vales subirá montes. O vale se erguerá, a montanha será abatida. Oh, abaixou candarabadabaia. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir, Jesus. do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Se erga, montanhas se abaixem, ó vale. Se erga, montanhas se abaixem, ó vale. Se erga, montanhas se abaixem, ó vale. Se erga, montanhas se abaixem. Segura aí. Vou encerrar minha mensagem. Eu só queria falar para você: se prepare para viver o melhor momento da sua vida, viu? A janela para o céu é por onde eu profetizo a minha vitória. Segundo livro de Reis 13, verso 15. Eu vou encerrar com esse texto. Isso aqui é para quem está enfermo. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Cutuca teu irmão, pega o arco, pega as flechas. Tá muito mole, isso não é barulho de crente da quarta profética não, viu? Cutuca o irmão e fala: pega o arco, pega as flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. Fala para o seu irmão: empunhe um arco. E o rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. Cutuca teu irmão e fala: abre a janela. Vamos recapitular as ordens. Vai fazer isso, viu? Pega o arco aí agora. Pega o arco aí agora. Pega o arco aí agora, segura o arco. Agora pega a flecha. Pega a flecha, irmão. Não tenha medo não, irmão. Pode pegar. Pastor, isso é coisa de doido. Doido vive milagre. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou com o arco, eu estou com a flecha. Agora o Senhor te diz: empunhe um arco. Levante sua mão para frente. O Senhor disse: abre a janela, e ele abriu. E Eliseu continuou. Como é que a gente vai fazer essa tirada de flecha? Você vai profetizar. Você vai lançar uma palavra profética aqui. Como, pastor? Com a sua boca. Nesse exato momento eu lhe desafio a ser um profeta de Deus. Desafio. E você vai profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Pastor Gabriel, eu estou o ano da providência todinho liso. Profetize sobre as suas finanças agora. Pastor Gabriel, eu estou doente. Profetize sobre a sua enfermidade agora. O rei abriu e Eliseu disse: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor. Levante suas mãos para o céu e comece agora a fazer o maior clamor que você já fez. Você vai dizer: Senhor, a minha casa é tua, a minha família é sua, os meus filhos são teus. Senhor, a minha cidade é tua, a minha rua é tua. Senhor, a minha saúde pertence ao Senhor. Eu dou ordem para a enfermidade bater em retirada agora. Eu dou ordem. Profetiza, meu irmão. Profetiza, ó filho do homem. Diga a esses ossos: ossos secos, ouvi a voz do Senhor.
Quiser orar em línguas, agora está liberado. Fale em novas línguas. Fale em novas línguas. Há uma unção sobrenatural aqui, meu irmão. Dos 4 lugares sopra um novo vento, Jesus. Senhor, sopra teu Espírito sobre esta terra. Vento do Espírito. Oh, da vida, Jesus. Ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Eu queria que vocês vissem pela janela que eu estou vendo. Meu irmão, está tendo uma quebradeira no reino espiritual agora que você não tem noção não, meu irmão. Tem guerreiro do céu com espada desembanhada, meu irmão. Eita glória. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. É um símbolo da marcha dos exércitos do Senhor. Ei, Geazi estava com medo, porque havia vários inimigos assírios. E Eliseu olhou para Geazi e disse: Geazi, olha de novo. Cutuca teu irmão e fala: olha de novo. Não, cutuca ele e fala: olha de novo. A Bíblia diz que os olhos de Geazi foram abertos, e ele olhou para o pico das montanhas, e lá estava o exército do Senhor. Eita, meu Deus. Tem anjo com espada desembanhada chegando lá na sua casa, meu irmão. Eita. Aleluia. Jesus, deixa eu terminar esse culto, meu Deus. O que é que o Senhor quer fazer aqui, Jesus? Tem obras de macumbaria sendo desfeitas agora, nesse culto. Agora. A Bíblia diz que Deus quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Oh, meu Deus. Jesus amado. Segura um pouquinho, Adriano. Oh, Jesus. Meu Deus do céu. Um pouquinho. Jesus amado. Senhor, tua palavra diz que o Senhor revela o oculto e o escondido, Senhor. O Espírito me diz que havia uma mulher que há vários dias frequentava terreiros de macumba para destruir o casamento de alguém que está aqui. Eu não sei se é alguém da igreja, se é alguém que está me acompanhando online, não sei.
E essa batalha espiritual durava há anos. Estava durando há anos. E o Espírito me diz que Deus hoje está colocando um ponto final nessa batalha. O Senhor vai reavivar os teus filhos. A maldição está sendo quebrada agora, meu irmão. Vem saltando sobre os montes. Vem saltando sobre Sou tua noiva apaixonada. Vai apaixonada. Te esperando para dançar. Meu Deus do céu. Feche seus olhos, meu irmão. Estou encerrando o culto, eu prometo. Eita glória, meu Deus. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Adore o Senhor Jesus. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pastor, e aí? O nome de Jesus, em nome de Jesus, toda palavra liberada neste altar se cumprirá em nome de Jesus. Você vai chegar na sua casa hoje e vai dizer: seja abençoado em nome de Jesus. Você vai chegar e dizer: em nome de Jesus. Vem, pastor José. Pai, eu oro, Jesus. Eu oro, meu Deus. Eu te apresento a vida de cada pessoa que está aqui. Deus, nós temos fé no seu nome. Nós temos fé no Senhor. E Pai, abre os olhos espirituais para que veja, Senhor, para que a tua igreja veja, Senhor, um novo tempo preparado para essa cidade, uma nova fase, uma nova estação. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor muda o tempo e as estações. Deus, começa a trocar agora. Deus, começa a transformar agora. Começa, Jesus. Eu oro, meu Deus, pelo teu povo e os abençoo em nome de Jesus. A igreja diz:
Aplauda o Senhor Jesus.